Algures, no coração da Alemanha. Problemas surgem na pequena aldeia de Saloefer. Nesse dia, tudo mudou. Os problemas afetaram tanto um pai que vivia sozinho, como uma jovem mulher. Afetaram uma mãe com um bebê e uma família com muitos filhos. O destino de todos eles viria a marcar o mundo milhares de anos mais tarde. Já não há testemunhas e ninguém escreveu sobre isso. O que se terá passado nesse dia dramático em Eylau, perto do local onde nasceu o misterioso Disco de Nebra? Quem quiser descobrir algo de grande no coração da Europa tem de viajar pelos céus. É a partir do ar que as marcas do passado ficam mais claras. Como afirma Harald Meller, a Terra não se esquece. Meller procura por algo que salta à vista entre Naumburg e Halle an der Saale. Neste dia, Harald Meller encontrou perto da aldeia de Eylau algo que lhe chamou a atenção. Os 4 círculos no solo podem ser sepulturas antigas. Uma equipa de escavação agarrou-se imediatamente ao trabalho, mas a escuridão ainda oculta o que poderão descobrir ao certo. Ninguém imaginava a descoberta sensacional que estava para acontecer. O local, perto de Eylau, é uma das descobertas arqueológicas mais importantes do início do milénio. O responsável pela escavação, Robert Kanzelmeier, admira o empenho da sua equipa. Eles têm tido muito trabalho. São encontradas ossadas humanas. Há vários esqueletos dispostos lado a lado. Não há dúvida de que são sepulturas. E é notável o cuidado com que os corpos foram enterrados. 2 homens, 3 mulheres e 8 crianças. Terão tido uma morte natural? Terão sido vítimas de uma doença ou vítimas de violência? Em breve, fica claro que aqui ocorreu um crime terrível. É uma descoberta estranha, daí os arqueólogos adotarem uma metodologia invulgar. Os especialistas encontram-se no Museu de História de Halle. A sua tarefa consiste em tentar resolver o mistério dos 13 esqueletos com a ajuda de técnicas modernas e uma boa dose de intuição. Ja, das sieht ja gut aus. Herr Ganselmeier, bei der Polizei würde man sagen, Sie haben den Tatort erhoben. Können Sie mir erklären, wie viele Leichen dort gefunden wurden, was da los war? Ja, es wurden insgesamt 4 Gräber aufgedeckt. In diesen Gräbern fanden sich 2 bis 4 Personen, also insgesamt 13 Individuen. Herr Meier, wir haben hier in diesen Gräbern bei allen Opfern Verletzungen, die aus dem Kampf herrühren, ne? Ja, in jedem Grab finden sich einige oder ein Individuum, das auf jeden Fall eindeutige Gewaltanzeichen aufweist. Hier eine Pfeilspitze. Hier sieht man das nochmal im Detail, dass die Pfeilspitze wirklich im Wirbel drin steckt. Aber es waren auch Schädelverletzungen, ne? Ja. Es gibt ein Kind, das erschlagen wurde. Es gibt eine Frau, die erschlagen wurde. Und die beiden Männer haben eindeutige Zeichen dafür, dass sie sich gewehrt haben. A inspeção do local do crime é uma tarefa corriqueira para um criminólogo.
Já para o profiler da BKA e o antropólogo, é algo de invulgar. O tipo de sepultura aponta para uma descoberta de algo que aconteceu há milhares de anos. Mas o que se sabe sobre as pessoas que aqui viviam? O massacre ocorreu há já muito tempo. As hipóteses não estão a favor da equipa. Até há pouco, pensar no motivo ou culpado seria uma ilusão. Mas os métodos de trabalho da arqueologia e da criminologia desenvolveram-se imenso nos últimos anos. A idade e qualidade das ossadas respondem à primeira pergunta: quando ocorreu o crime? Para apurar a data da morte, é necessário analisar os ossos. Vestuário especial e desinfetantes previnem a contaminação do local. E é então que um pedaço de osso pode ser cuidadosamente retirado, embalado e enviado para o laboratório. Na Universidade de Kiel, inicia-se o procedimento para extrair um dos maiores segredos do pedacinho de osso: a sua idade. Aqui é feita a limpeza e trituração da prova. O laboratório Leibniz, onde é determinada a idade através da investigação de isótopos, é mundialmente conhecido. Apesar da tecnologia de ponta, à primeira vista o laboratório parece a oficina de um alquimista. A análise é preparada passo a passo. Os ossos triturados são arrefecidos com azoto líquido, incinerados, selados hermeticamente e fechados numa cápsula de alumínio. O osso ou o que dele resta passa por um espectrómetro de massa. Nesta fase, será atingido por íons de césio. Tecnologia de ponta. E vale a pena. O resultado é claro e fascinante. Os mortos de Oelau viveram há cerca de 4.500 anos, meados do terceiro milénio antes de Cristo. Na Europa, foi uma época de grandes mudanças. Muitas tribos procuravam novas terras. Grupos residentes eram marginalizados e os confrontos eram inevitáveis. O mesmo terá acontecido no interior da atual Alemanha, rico em terras férteis e depósitos de sal. In diesem Vierergrab, was war hier los? Ja, das ist das Grab, das wir als erstes beobachtet haben. Ja, das wäre also so, wie der Zeichner sich das vorstellt. Richtig. É uma imagem perturbadora. Serão um pai e uma mãe que, mesmo após a morte, continuam de olho nos seus filhos? A análise de ADN feita na Universidade de Mainz deverá esclarecer o grau de parentesco. E o professor Alt dá à equipa um resultado espetacular e inquietante. Wir haben eine Art von Vaterschaftsgutachten durchgeführt. Das heißt, wir haben die beiden Kindern, den Mann und die Frau, daraufhin untersucht und konnten feststellen, dass diese 4 Individuen tatsächlich miteinander verwandt sind. Das heißt, wir haben es hier mit dem Nachweis der ältesten Familie zu tun, die bisher in der Geschichte bekannt geworden ist. A descoberta faz furor. Em Oelau foi encontrada a sepultura familiar mais antiga que se conhece. Quando uma família como esta é enterrada junta, então deve ter sido enterrada por pessoas que a conheciam. Mas quem os terá enterrado com tanto amor e carinho? Os culpados teriam enterrado as vítimas para ocultar o crime.
mas aqui tudo apontava para um enterro cerimonial. Quem terão sido as pessoas que choraram a morte das vítimas de Eylau? Wenn man über den Tatort nachdenkt, so hat man das Gefühl, das ist im dörflichen Bereich geschehen. Denn die sind jetzt nicht mit Pfeil und Bogen niedergemetzelt. Die erste ist zwar davon getroffen, aber die anderen haben ja Einhiebe mit Streitäxten im Kopf. Kann man da eine gewisse Chronologie in die Ereignisse bekommen? Ja, das sollten wir auf jeden Fall versuchen. Also ich vermute mal, dass der Angriff auf die Frau mit dem Pfeil eine der ersten Attacken war, aus einer gewissen Entfernung. Und dann haben wir ja Nahkampf, der da stattfindet. Und da ist sofort die Frage, ja, gab es da ein Dorf in der Nähe? Ja, also wir haben Siedlungsgruben im unmittelbaren Umfeld gefunden. Das heißt, wir können von einem Dorf ausgehen. Há 4.500 anos, os habitantes de Eylau já não eram propriamente homens das cavernas. Viviam da agricultura e da criação de gado. Foi encontrada uma grande quantidade de ossos de cabras e ovelhas nos arredores da povoação. Mas os habitantes do interior da Europa ainda não sabiam escrever. Portanto, a ciência só os pode identificar com base na sua cerâmica. Há várias gerações que viviam em Sala e Elba a chamada cultura da cerâmica cordada. Os seus antepassados vieram do leste europeu. Esta cultura deve o seu nome ao facto de decorarem as canecas e tigelas com um cordel entrançado. Para prosperarem, o primeiro passo era criarem ferramentas. Já dominavam a produção de machados e facas de pedra. As lâminas de sílex são muito afiadas. E até já tinham inventado bonecas. Nas estações mais quentes, era inclusivamente possível ter uma vida de fartura. As florestas estavam cheias de caça que providenciavam aos habitantes da aldeia um suplemento rico em proteína. Na altura, as pessoas viviam em pequenos núcleos familiares. Os especialistas acreditam que morte e assassinatos não eram parte do cotidiano. Isso só torna o sucedido em Eylau ainda mais surpreendente. Os esqueletos são cuidadosamente desenterrados e documentados, um a um. É recolhida muita informação. As mulheres tinham a cabeça virada para leste e os homens para o oeste. Ambos os sexos estavam a olhar para sul. Já não há qualquer dúvida da sua origem. Cada cultura tinha as suas próprias regras para enterrar os mortos. Das ist ein eindeutiger Schnurkeramiker. Wir haben ja die Beigabensituation drüben, nicht eindeutig die Axt und vor allem ganz wichtig drüben die Fleischbeigabe. Ah, hier die Fleischbeigabe, das sehe ich. Ja. Pouco de carne para a viagem até ao outro mundo. Recipiente para beber. O que se encontra no túmulo identifica as crenças da vítima. As 13 vítimas faziam parte de um grupo nómada da cultura de cerâmica cordada. Por fim, segue o machado para o túmulo, o símbolo do estatuto dos homens. Mas quem os terá privado da vida e porquê? Ainda não há qualquer indício do culpado. Ja, Herr Bauermann, mit was haben Sie so zu tun, mit was für Gewaltfällen? Ja, wenn es um Mord und Totschlag geht in Deutschland, dann ist der Täter, kommt dann vor allen Dingen aus dem sozialen Nahraum. Wenn Sie sich hier die Überschrift mal angucken, Massenmord aus Eifersucht, das ist so was ganz Typisches, was bei uns passiert. Oder hier beispielsweise Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft brutal ermordet. Das heißt, die besonders schwerwiegenden Delikte, die finden bei uns durch Angehörige, durch Verwandte, Bekannte, in der Nachbarschaft und so weiter statt. Ja, ist denn das auch bei uns denkbar, in unserem vorgeschichtlichen Fall? Wir gehen ja so vor, dass wir die unterschiedlichen Hypothesen, Hypothese gegen Hypothese prüfen. Und dann ist die Frage, kommt der Täter oder die Täter aus dem sozialen Nahraum oder kommt er ganz weit entfernt her? 1.500 anos
Terá sido algo semelhante. Um ato entre vizinhos ou parentes, talvez no âmbito de uma festa de casamento. Havia motivos suficientes para o ódio entre clãs e aldeias vizinhas. Também é possível que tenha sido um caso típico de vingança. Ou terá sido causado por ciúmes. Os especialistas creem que, na altura, confrontos devido a relações de vizinhança já levavam a massacres sangrentos. Tudo começa por uma palavra irrefletida ou fora de tempo e acaba em morte. Um crime entre pessoas do mesmo meio social ou um massacre de um clã são os cenários mais prováveis. Das ist eine fantastische, ganz außergewöhnliche Bestattung. Da ist ein Hocker, ein großer Mann wahrscheinlich. Mas algo não bate certo. Salta à vista o facto de que os 13 mortos são apenas uma parte da aldeia. Faltam os jovens e os homens capazes de trabalhar. Onde estavam eles quando ocorreu o crime? O caso é tão invulgar que os arqueólogos tomam uma decisão bastante dispendiosa. Os esqueletos, assim como o solo em seu redor, serão retirados e transportados sob a forma de blocos. No laboratório do Museu de Halle irá decorrer uma investigação aprofundada com a ajuda de uma equipa internacional de especialistas. Uma análise mais cuidada das circunstâncias deverá levar a novas conclusões. Wahrscheinlich mit einer Feuerstelle. Hier beginnt der Angriff und hier findet quasi ein Häuserkampf statt und wir haben dann die Leichen im Dorf selbst, vielleicht auch in Häusern drin. Interessant ist allerdings, warum ist da kein Tierfraß an diesen Knochen? Völlig richtig. Ja. Wenn die dort länger als einen Tag liegen, kann man davon ausgehen, die werden von den Hunden angefressen. Ja. Also eigentlich müssen binnen Stunden, zumindest binnen eines Tages, die eigenen zurückkommen und die Toten bestatten. Os especialistas têm agora a certeza de que as vítimas foram levadas para o túmulo pelos seus parentes mais próximos. Também não há indícios de que alguém da mesma aldeia fosse massacrar 13 vizinhos. O funeral deve ter sido um momento muito doloroso. Man hat fast das Gefühl, dass man diesen Schock, diese Tragik, diese Trauer spürt, wenn man sieht, wie die Hände von Vater und Kind ineinander verflochten sind und wie Mutter und Kind Gesicht an Gesicht liegen. Ja, das ist ja richtig symbolisch hier. Die Bestatter kannten die Verhältnisse. Já que ninguém da própria aldeia é culpado do massacre, os investigadores desviam a sua atenção para habitantes de aldeias vizinhas. Inveja e ganância, as forças mais motivadoras do homem, sempre serviram de escape para energias criminosas. Mas como seria um assalto nesta altura? Seria para raptar mulheres jovens? As mulheres e crianças assassinadas rejeitam a possibilidade de um assalto comum. E isto levanta dúvidas nos especialistas. Será que a morte veio de mais longe? De forma súbita e sem aviso? Es ist auch möglich aus archäologischer Sicht, dass man hier tatsächlich zum ersten Mal die Glockenbecherbewegung vor sich hat, Reiter, die kriegerisch das Land erobern, was sicherlich nicht unblutig vor sich ging und Teile des Landes in Besitz nehmen. Das wären eigentlich die Szenarien, also etwas zwischen zwei Stämmen der eigenen Kulturgruppe oder eine fremde neue Kulturgruppe, die versucht, Fuß zu fassen. Para os caçadores, parecia ser um dia como tantos outros. A caça parecia promissora. Os demais habitantes de Oilau também estão bem. As despensas estão cheias de cereais. Ninguém imagina que a morte se aproxima. O caçador também não sabe de nada. Quem são estes cavaleiros desconhecidos? Os habitantes das aldeias vizinhas devem andar ocupados nas suas atividades agrícolas. Estes são de fora. A sua chegada não pode ser bom sinal.
Se fossem comerciantes, teriam ido à aldeia oferecer os seus produtos. O caçador de Eylau nunca viu esta gente. Nunca viu tais roupas. Nunca viu tais recipientes para a água. Os copos parecem sinos. Trazem armas inquietantes e os arcos têm uma forma estranha. E sabem usá-los, como fica demonstrado pelos seus troféus. Os cavalos também são impressionantes. Percebe-se que estão habituados ao combate, tal como os seus cavaleiros. Não há tempo a perder. Isso é claro para o caçador. Aproxima-se um grupo estranho. A notícia deixa toda a aldeia alarmada. Os homens fortes e jovens agarram imediatamente nas armas. Os machados eram típicos da cultura de cerâmica cordada. Têm de ser rápidos. Será que os forasteiros se aproximaram da aldeia sem serem vistos? Estariam as defesas de Eylau viradas para a direção errada? Dois homens ficam para trás. O oleiro e o caçador não participam no combate. Têm de ficar na aldeia e proteger as mulheres e as crianças. Entre o crime que vitimou a família e o assalto, surge uma nova teoria: serem conquistados por um povo de fora. Mas se assim foi, então como terá morrido o nosso caçador? Uma análise ao seu esqueleto deverá dar uma resposta. Eis os restos mortais do homem dentro do bloco de solo. Ao seu lado estão os esqueletos de duas crianças. Os especialistas analisam os seus ferimentos. Allein die schiere Größe dieses Mannes ist schon sehr beeindruckend. Also er war über 1,80 groß, was in der Zeit nicht alltäglich war. Man kann das Alter abschätzen, im mittleren Alter 25 bis 40 ungefähr. Sehr interessant ist auch, dass er sowohl alte Verletzungen aufweist, wie auch Verletzungen neueren Datums. Also am linken Arm, da war das untere Ende des Unterarms gebrochen zu Lebzeiten. Und auch das Handgelenk war gebrochen. Ist eine ganz massive Verletzung hier, den Arm durchschlagen praktisch. Also vielleicht war dieser Mann schon vorher in einen Kampf verwickelt. Gleichzeitig hat er aber auch am anderen Arm, am rechten Arm, eine Fraktur, die wohl um den Todeszeitpunkt herum entstanden ist. Tudo aponta para que o pai tenha protegido a vida dos seus dois filhos até ao último momento. Deve ter sido um combate desequilibrado. Dois homens sozinhos contra um exército muito superior em número e em violência. Devem ter aparecido de repente, inesperadamente. Entre as vítimas está uma mulher que pouco antes havia tido um terceiro filho. O bebê e os irmãos morreram ao mesmo tempo. Também o gigante de Eylau e os filhos não sobreviveram. Contra o poder dos atacantes, nem a sua prática de luta, nem a sua experiência ou coragem ajudaram. A arma responsável pela morte pode ser identificada sem qualquer dúvida. A mulher foi atingida por duas flechas. Herr Meier, was ist mit dieser Frau passiert? Können Sie uns das erklären? Ja, da haben wir den Glücksfall, dass wir eine genaue Todesursache feststellen können. Man sieht eine Wirbel mit der Pfeilspitze, der in den Wirbel eingedrungen ist. Also man sieht genau die Form der Pfeilspitze. Ja, genau. Man sieht auch vorne, dass sie eine Schneidekante hat, keine richtige Spitze. Kommt natürlich auf die Stärke des Bogenschützen an, auf die Stärke des Bogens selbst. Aber man kann sagen, wahrscheinlich keine sehr große Entfernung. O osso da vértebra, onde está alojada a ponta da flecha, é retirado do esqueleto e levado para a clínica. Aí existe uma potente máquina de TAC preparada para um exame fora do habitual. O médico-chefe quer ter a certeza sobre a natureza da flecha, sem danificar o osso. Mas o resultado é inconclusivo. Será que a ponta se quebrou no ataque? Ou seria uma lança de caça sem ponta?
Also man sieht bei dieser Animation ja, dass die Pfeilspitze sehr tief in den Wirbelkörper eingedrungen ist. Muss ja auch den Körper vorher durchschlagen haben komplett, um dann im Wirbel stecken zu bleiben. Conclusão dos peritos, a flecha foi lançada a partir de arco de grande potência. Mas quem terá sido o arqueiro? Herr Ganselmeier, bei den Kriminalisten schließt man von der Tatwaffe, vom Projektil auf die Täter. Ja, wir wissen, die Tatwaffe ist ein Pfeil. Wir haben uns daher entschlossen, alle möglichen Pfeilprojektile zu untersuchen. Mas quem possuiria na época tais armas? Novo indício vindo de Espanha conduz os investigadores a uma nova pista. Veio de uma equipa catalã da Costa Brava. Muito longe de Oilau, esconde-se túmulo há muito destruído que testemunha uma sangrenta batalha nos finais da Idade da Pedra. Aqui morreram 200 homens numa terrível luta. Uma terrível carnificina. Os arqueólogos conseguiram pôr a salvo centenas de pontas de flechas, cuja origem foi fácil de determinar. O achado permite concluir também a alta eficiência dessas armas. Arco com uma força poderosa, cujo impulso levou à penetração e fratura do osso. Ter-se-ia dado o caso de haver projétil idêntico em Oilau. Com uma técnica tão desenvolvida de armas, nos finais da Idade da Pedra, só poderia ter sido povo bem conhecido. Os Glockenbecher. Cultura do vaso campaniforme. De onde provinham estes misteriosos guerreiros que se espalharam, ao que parece, durante o terceiro milénio por toda a Europa? Em Portugal, investigador alemão lança a primeira pedra de uma espantosa descoberta. No Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, todos conhecem o Dr. Kunst. Algumas das peças aqui expostas foram descobertas por ele próprio. Na bem protegida Câmara dos Tesouros está guardada uma peça ornamental de guerreiro de elite, escudo em ouro de proteção para o braço no uso do arco. Estes achados espetaculares foram feitos por arqueólogos no sudoeste da Europa. Aí descobriram também uma impressionante fortaleza com fortes muralhas. A data dos achados causou assombro. O Castro do Zambojal, no concelho de Torres Vedras, foi construído há 5.000 anos. Seria aqui o local de origem dos Glockenbecher, o povo dos vasos campaniformes. A equipa luso-alemã procura indícios sobre os tesouros do Zambojal. Uma medição das muralhas comprova a qualidade das fortificações na Europa Ocidental daquela época. Os arqueólogos depararam-se constantemente com achados únicos, como escória de cobre, restos de tratamento de metais. Christian, kannst du mir einmessen? Para Michael Kunst, não há dúvida. A fonte para os tesouros do Zambojal foi o progresso no tratamento dos metais. Os Glockenbecher deram a conhecer à Europa a fundição, até então desconhecida, e o tratamento do cobre. Este conhecimento veio do Próximo e Médio Oriente. Será que os Glockenbecher terão vindo da Ásia Menor ou do Norte da África? Algumas peças de cerâmica deste povo que vivia no atual território português foram também encontrados por arqueólogos na Bretanha Francesa, e peças em ouro do norte de Espanha chegaram à Inglaterra. Só teria sido possível por barco.
Mas também a cavalo se espalharam estas gentes pela Europa Central, de Espanha a França, passando pela Suíça até Oylau. Mas terão sido estes cavaleiros de arco e flecha, vindos da longínqua Península Ibérica, os responsáveis pelo massacre de Oylau? Pelo cruel assassínio de indefesos aldeões? Tudo leva a crer que o caso de Oylau terá sido um crime na Europa da Idade da Pedra. De Stonehenge, na Inglaterra, surgem mais indícios que lançam nova luz sobre esta misteriosa tragédia. Harald Meller deixou os grupos de pesquisa em Halle para seguir as pistas. A descoberta feita por um arqueólogo amigo despertou-lhe a atenção. Joshua Pollard conta-lhe o que descobriu na sua investigação. Para Pollard, é claro que os Glockenbecher também andaram pelo monumental santuário da Idade da Pedra. Para os arqueólogos de Stonehenge, há uma tese. Também Andrew Fitzpatrick atribui muita coisa aos Glockenbecher, como refere ao seu visitante alemão. Ficou decisivamente convencido do papel deles através de um achado feito bem perto de Stonehenge. We can say that this knife came from a long way away. It's from northern Spain, and this is one of the objects that the archer may have picked up on his journeys along the Atlantic coast. So it's almost as if part of the story is about prospection, going to new places, looking to see where copper and gold can be found. Mas o que causou maior sensação foi o exame aos dentes do viajante da pré-história. Devia ser originário da zona dos Alpes, do sul da Alemanha ou da Suíça. Uma ideia fascinante. Há 4.300 anos, um homem deslocar-se dos Alpes até a Inglaterra através de florestas e do mar, sempre em busca de novos metais: cobre, zinco e ouro. Os arqueólogos sabem hoje que os Glockenbecher não invadiram a Bretanha com grandes exércitos, mas através de uma pequena elite. Também o homem dos Alpes trazia grandes argumentos: joias preciosas e o valioso cobre. E ele sabia trabalhá-lo. A fama de sábio permitiu-lhe antecipar-se. Talvez tenha sido ele quem trouxe para a ilha o conhecimento sobre os metais preciosos. Em Stonehenge, Joshua Pollard pode até falar ao visitante de Halle sobre uma nova e importante pista arqueológica: o grandioso círculo megalítico, o centro sagrado de um cemitério. O plano arquitetónico de Stonehenge faz lembrar o usado no culto do Antigo Egito, e nisso os cientistas estão de acordo. Na época de Stonehenge, estava no auge o reinado dos faraós. No deserto, erguem-se majestosos monumentos funerários aos reis do Antigo Egito. Por um corredor ladeado de colunas, um sacerdote leva em cortejo o faraó morto para o santuário. Na pirâmide, a sua alma será transportada para a luz eterna do sol. Imortal e transformado em Deus, eis o sonho dos reis do Nilo. Próximo de Stonehenge, nas margens do rio Avon, Joshua Pollard descobriu restos de um templo e de um corredor processional. Este termina no Santuário do Sol, o centro do culto dos mortos. Harald Meller sente-se emocionado pela descoberta. Será que os Glockenbecher
eram seguidores de uma religião com raízes egípcias. Aparentemente, eles não trouxeram apenas armas letais para o norte, trouxeram também uma visão profundamente mediterrânica. Prova disso é ter sido descoberto, perto de Eylau e de Magdeburgo, um círculo de pedra. O Stonehenge alemão. Em breve começam as escavações nas margens do Elba. Um jovem cientista dirige o projeto Círculo Tumular da Pomerânia. Entre restos de paliçadas em madeira, há muito destruídas, encontram-se objetos dos finais da Idade da Pedra, talvez pertencentes a vítimas. Seria este local um sítio de festejos ou um local funerário como Stonehenge? Uma reconstrução em computador faz uma revelação. A equipa de investigação do professor Barthames está perto da resposta. Análises laboratoriais revelam a idade do santuário, 2300 a.C., portanto, mesmo a seguir à construção de Stonehenge. Muita coisa deve ter acontecido desde então. Com a ajuda do computador, confirma-se a orientação do círculo com o movimento dos corpos celestes na época. Um ritual do culto dos mortos e a passagem para uma nova vida. Terá sido o local de reconciliação de velhos inimigos entre os Glockenbecher e os trabalhadores da cerâmica reunidos numa nova fé? Aus diesem Frieden und aus diesem Verständnis heraus entstehen dann, so glauben wir heute, diejenigen hervorragenden Kulturen der Frühbronzezeit, die die Schöpfer der Himmelsscheibe von Nebra sind. Uma coisa fica clara. Os Glockenbecher trouxeram progresso à Europa. Não eram conquistadores sanguinários. E não são, por isso, os suspeitos do crime de Eylau. No fim, surgem novos factos. Algo passou despercebido. Será que a solução do mistério reside nos dentes das vítimas? Todos os dentes são retirados dos esqueletos e enviados para a Universidade de Bristol. No Instituto Arqueológico daquela cidade inglesa, cada dente é examinado e depurado. Neles há informação sobre a vida dos mortos. Estrôncio, um isótopo radioativo, é encontrado em todos os dentes, mas em quantidades diferentes. Em cada golo de água engolimos estrôncio, do qual uma pequena quantidade fica nos dentes. Esta quantidade define a região onde se nasceu, tal como uma impressão digital. Uma técnica fascinante. Os locais de nascimento irão dar novas pistas para o caso de Eylau. The result in Eylau is very interesting because it shows the children and the males were all local. They all lived somewhere very close by to where they died. However, the women come from somewhere else. They come from a region that has a very different geology for the local geology to Eylau. What is the next region? Well, I think the closest region that could have this kind of strontium signature is probably in the Harz Mountains. É um indício espantoso. Todas as crianças e os 2 homens são de Eylau. Mas as 3 mulheres vieram de outro local, talvez da região do Harz. Provavelmente os homens foram procurá-las a outros povos vizinhos, o que envolvia lutas. Será que o massacre de Eylau foi causado por um casamento forçado? Ou por um rapto de mulheres? E há ainda uma outra pista.
Será a intuição? Os cientistas examinam de novo o projétil letal. A ponta de flecha, ainda presa na vértebra, é retirada do osso da vítima. O tipo e a forma da flecha ainda não tinham sido bem observados ao raio-x. A arqueóloga Norma Litersky analisa ao microscópio para a poder ligar a um dos povos. Se não foram os Glockenbecker, quem terá lançado a flecha? O projétil não é muito perfeito. Não é plano e liso, mas sim grosseiro e anguloso. Isso delimita as possibilidades das origens. E o resultado é surpreendente. Trata-se de uma ponta de flecha dos chamados Schönfelder. Eles ainda trabalhavam a pedra de forma muito rudimentar. E mais surpreendente, eles eram oriundos do Harz. E deve ter sido de lá que vieram as mulheres de Oilau. Um tema concludente. Tudo girava em torno das mulheres. Elas traziam sangue novo à aldeia, mas umas vezes vinham de livre vontade, outras eram raptadas. O que restava era o ódio das que ficavam para trás. A análise das flechas é recente. Para a equipa, é a revelação. Agora, 4.500 anos depois, fica claro o retrato do assassino. Harald Meller encontra ainda um novo indício que comprova os resultados da colega. O machado de pedra do Schönfelder condiz com os fragmentos de pedra encontrados no crânio dos mortos de Oilau. Sem dúvida, as mulheres desempenharam um papel-chave neste cenário de crime. A sua relação de dependência com os assassinos leva ao que hoje chamaríamos um crime passional. Foi já há 4.500 anos. Um assassinato em massa. Os 13 mortos de Oilau, pais, mães e filhos. Entre eles, a família mais antiga da humanidade. Terão morrido porque não suportaram a vivência em comum? Nunca o saberemos. Mas tudo aponta para que assim tenha sido.